O milionário chora ao ver mendiga negra de 11 anos salvar filho machucado na rua. Ricardo estava no alto da sua mansão, aquela construção gigantesca escondida entre os prédios luxuosos de São Paulo. Tudo ao redor brilhava. Carros importados, jardins impecáveis, portas automáticas. Ele, no silêncio gelado da varanda, observava a cidade que nunca dorme. O barulho lá embaixo parecia distante demais para quem tinha tudo, menos a paz que queria. De repente, algo chamou sua atenção. Lá na rua, bem movimentada e perigosa daquele bairro chique, estava Lucas, seu filho de 12 anos. O menino caminhava distraído, a cabeça baixa, os fones nos ouvidos, como se ignorasse o mundo real. Ricardo franziu a testa. O coração gelou quando viu o inesperado. Um carro... Ele correu porta fora, sentindo como se o chão tremesse sob seus pés. A mente disparava. O medo do pior queimava no peito. E foi quando ela apareceu. Maria! Um vulto pequeno, magro, com olhos negros enormes e um rosto sujo de suor misturado com poeira da rua. A garotinha, uma figura quase impossível de acreditar, se ajoelhou ao lado de Lucas. Sem hesitar, suas mãos pequenas procuraram por batimentos, checaram a respiração. Pressionaram veias como se soubessem exatamente o que fazer. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, com uma voz firme que parecia vir do fundo do mundo. As pessoas ao redor ficaram paradas, olhando com uma mistura de espanto e esperança. Uma menina de rua, pensava o povo ali, mas aquela garotinha assegurava a vida de um garoto que estava prestes a morrer. Ricardo mal conseguia se mexer, perplexo. Seu poder, todo o seu dinheiro, não valiam nada diante daquela cena. Ele viu seu orgulho diminuindo, ao mesmo tempo em que a admiração crescia. Como? Porque aquela criança, invisível nos olhos da cidade, sabia tanto? E o que um silêncio do passado escondido poderia revelar agora? Quando olhou nos olhos de Maria, tudo mudou. Ali havia mais que coragem. Estavam segredos antigos, ecos do passado que Ricardo acreditava enterrados para sempre. Ele lembrou-se. Aquela mãe dela era amiga de sua juventude. Uma amiga que desapareceu após um drama que ninguém jamais ousou comentar. O tempo parecia parar. Lucas, parcialmente estabilizado, respirava com dificuldade, mas estava ali, tentando resistir. E Maria, quando a sirene da ambulância cortou o ar, a menina desapareceu. Sumiu na multidão que já começava a se dispersar, levando com ela a única ligação viva que Ricardo tinha com o que fora deixado para trás. Ele ficou parado no meio da confusão, sentindo o vazio e o desconforto da verdade. Aquele instante colocou tudo em risco. A vida de seu filho, seu mundo perfeito, sua certeza sobre quem ele pensa que é. E agora, além de... Que segredos Maria guarda? E será que Ricardo conseguirá enfrentar tudo antes que já seja tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria desapareceu na multidão e por um momento
tudo ficou em câmera lenta. Ricardo, ainda paralisado, podia sentir o pulso acelerado em suas têmporas enquanto olhava para Lucas, que lutava para respirar, sirenes ao fundo, vozes confusas e o tumulto da rua. Por favor, salvem meu filho. Mas era como se ele estivesse falando para paredes. Os paramédicos trabalharam rápido, transportando Lucas para a maca. A cada movimento, o medo de perder aquela luz se tornava mais real. Ele vai ficar bem, ele tem que ficar bem, murmurava para si mesmo, enquanto assistia ao filho sendo levado. Então um homem, que parecia estar em seu próprio mundo, se aproximou de Ricardo. Tinha um olhar preocupado, mas não era por Lucas. O homem sussurrou: "Você sabe quem é aquela menina, certo?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. "Quem? Maria?" O homem hesitou, depois assentiu. A expressão dele carregava um peso, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia explodir a vida de Ricardo em 1000 pedaços. Ela é mais do que parece. A mãe dela, com o medo. A mãe dela é alguém que você conhece bem, o homem hesitou brevemente. Ela sumiu, ninguém nunca soube o que aconteceu. O que você acha que tinha naquele passado que você escondeu? Um arrepio subiu pela espinha de Ricardo. A sensação de que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar tinha se intensificado. Ele se recordou de sua juventude, dos risos em uma parcela da cidade que ele se esforçou para esquecer. Maria, uma criança de rua que parecia ter essa ligação inexplicável com sua vida. Quem é a mãe dela? Ricardo perguntou, a voz rasgando como se estivesse desenterrando algo há muito sepultado. Rita. Rita era sua melhor amiga. Um acidente. Desapareceu sem deixar rastro. Ninguém mais tocou no assunto. Ninguém nunca a viu novamente. O homem disse, os olhos fixos nos de Ricardo. E agora, essa menina está tentando salvar você e seu filho. É como se ela tivesse voltado para cumprir um propósito. A mente de Ricardo girou. Tentava conectar os pontos, mas quanto mais pensava, mais as suas lembranças pareciam distorcidas. Maria tinha os olhos da mãe, a mesma intensidade, a mesma força. Ele se lembrou de promessas de serem amigos para sempre, de sonhos compartilhados, da dor de uma perda sem explicações. O seu mundo, antes controlado e limpo, começou a parecer um quebra-cabeça em desordem. Então, algo inesperado aconteceu. A porta da ambulância se abriu e, em vez de saírem os médicos, uma mulher apareceu. O cabelo desgrenhado, os olhos inchados e vermelhos, como se tivesse chorado um mundo inteiro. "Lucas!" ela gritou. Ricardo sentiu seu coração afundar. Era Rita. Como isso era possível? Ela estava viva? É mais importante, como ela estava ali. O homem ao seu lado ficou em choque. Ele sabia que as histórias de Rita eram apenas boatos, que ninguém acreditava que ela pudesse retornar. "Eu voltei para ele", Rita exclamou, e o olhar de Ricardo se fixou nela, prestes a desmoronar. "E você precisa saber a verdade sobre Maria. Você não conhece toda a história." O tempo parou novamente. Os ecos da sirene foram substituídos pela confusão naquele abraço inesperado entre o passado e o presente. Segredos estavam prestes a vir à tona, desafiando tudo o que Ricardo pensava saber sobre sua família e seu passado. E Maria, aquela menina de rua que tinha salvado seu filho, poderia ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu anos atrás. Agora, a única coisa que restava eram perguntas sem resposta.
O que realmente unia os dois mundos? E como a vida de uma criança poderia ter se entrelaçado com segredos tão profundos e obscuros? Ricardo sabia que o caminho à frente seria assustador e cheio de incertezas, mas com um impulso renovado, ele estava determinado a seguir. A busca por respostas apenas começava. O tempo parou novamente. Os ecos da sirene foram substituídos pela confusão naquele abraço inesperado entre o passado e o presente. Segredos estavam prestes a vir à tona, desafiando tudo o que Ricardo pensava saber sobre sua família e seu passado. E Maria, aquela menina de rua que tinha salvado seu filho, poderia ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu anos atrás. Rita, é você? O coração de Ricardo batia descontrolado. Ele não podia acreditar que a mulher que tanto havia doído em sua lembrança estivesse ali, diante dele. Entretanto, a resposta de Rita não veio. Um silêncio carregado de emoções pairou entre eles, até que, de repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um barulho ensurdecedor ecoou. Um carro em alta velocidade atravessou a calçada, quase atingindo a ambulância. Gritos. O pânico tomou conta novamente. Todos gritaram, mas Ricardo mal conseguiu se mover. O mundo se tornou um borrão de cor e som. Então aquela luz, o que era? Ele mal podiam acreditar no que via. A explosão, o impacto, o carro, agora em chamas, girava, deixando um rastro de destruição pelo caminho. Ricardo viu corpos lançados ao ar, pessoas sendo arrastadas. O pior, Maria tinha desaparecido entre a confusão. Rita começou a correr em direção ao caos, mas Ricardo puxou-a de volta. Não, espere! Mas sua mãe, em um impulso instintivo, estava a caminho do perigo. As chamas produziam uma luz irreal, refletindo a angústia no rosto de cada espectador. Cuidado! Volte! Ricardo gritou. Mas ela não escutou. Ele queria gritar mais, mas então um movimento chamou sua atenção. No meio da fumaça, uma sombra emergiu. Era a Maria. Ela carregava uma bolsa pesada cheia de coisas. O que ela estava fazendo ali? O que havia dentro daquela bolsa? O coração de Ricardo se acelerou, enquanto um turbilhão de emoções o envolvia. Maria olhou para ele com uma expressão séria e determinada. Eu tenho que fazer isso, por favor! As palavras dela eram tão firmes que ele não pôde contestar. Mas o que ela sabia que ele não sabia? Rita gritou de novo. Seu rosto refletia medo. Maria, não faça isso, é perigoso! Mas a menina avançou como se tivesse uma missão. Um estrondo repentino a fez parar. O carro em chamas explodiu em uma bola de fogo maciça. A onda de choque a arremessou para o chão. O mundo pareceu congelar, enquanto todos observavam, horrorizados. Ricardo sentiu seu corpo reagir como um instinto. Ele se lançou ao chão em direção a Maria. Mas antes de tocar a menina, uma mão robusta o puxou para trás. Era um dos paramédicos, protegendo-o de pedaços de metal voadores. Você não pode ajudar! Espere as instruções! Gritou o paramédico. Mas o olhar de Ricardo estava fixo em Maria, que se levantava, determinada, segurando a bolsa de forma desesperada. Em um movimento rápido, ela lançou algo na direção do carro em chamas. A explosão foi ensurdecedora, e então ele viu. Era uma caixa com um símbolo familiar. A logo da empresa de seu pai, que ele acreditava estar há anos fechada. O peso das descobertas se avolumou. Maria
tinha algo a ver com seu passado. Algo que era muito mais profundo do que o que ele imaginara. Sem pensar no perigo, Ricardo gritou: Maria, o que você fez? O que tem nessa caixa? Mas antes que pudesse ouvi-la, as sirenes ecoaram novamente. Enquanto a confusão cedia lugar a um frenesi de sirenes e vozes gritando. Ele sabia que o que havia desencadeado esta explosão mudaria tudo, que os segredos revelados nessa noite não seriam facilmente digeridos. Segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. O olhar de Rita sobre Ricardo trazia um misto de empatia e tristeza. Ricardo, eu não sabia. Eu pensei que ela... Desviando o olhar, sentiu sua vida desmoronando em frações de segundo. O que ele pensava que sabia sobre seu passado e seu futuro. A verdade estava ali, bem diante de seus olhos. Mas tudo isso com as chamas iluminando o céu e a sombra se adensando ao seu redor, tornava-se uma corrida contra o tempo. Ele precisava descobrir de uma vez por todas o que Maria realmente sabia e como todo aquele inferno se entrelaçava com sua história. Era só o começo de uma jornada muito mais escura e cheia de segredos. E com um aperto no peito, ficou claro que ele não tinha mais controle. O tempo parou novamente. Os ecos da sirene foram substituídos pela confusão naquele abraço inesperado entre o passado e o presente. Segredos estavam prestes a vir à tona, desafiando tudo o que Ricardo pensava saber sobre sua família e seu passado. E Maria? Aquela menina de rua que tinha assá. O coração de Ricardo batia descontrolado. Ele não podia acreditar que a mulher que tanto havia doído em sua lembrança estivesse ali, diante dele. Entretanto, a resposta de Rita não veio. Um silêncio carregado de emoções pairou entre eles até que, de repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um barulho ensurdecedor ecoou. Um carro, em alta velocidade, atravessou a calçada, quase atingindo a ambulância. Gritos. O pânico tomou conta novamente. Todos gritaram, mas Ricardo mal conseguiu se mover. O mundo se tornou um borrão de cor e som. Então, aquela luz, o que era? Ele mal podiam acreditar no que via. A explosão, o impacto. O carro, agora em chamas, girava, deixando um rastro de destruição pelo caminho. Ricardo viu corpos lançados ao ar, pessoas sendo arrastadas. O pior? Maria tinha desaparecido entre a confusão. Rita começou a correr em direção ao caos, mas Ricardo puxou-a de volta. Não, espere! Mas sua mãe, em um impulso instintivo, estava a caminho do perigo. As chamas produziam uma luz irreal, refletindo angústia no rosto de cada espectador. Cuidado! Volte! Ricardo gritou. Mas ela não escutou. Ele queria gritar mais, mas então um movimento chamou sua atenção. No meio da fumaça, uma sombra emergiu. Era Maria! Ela carregava uma bolsa pesada cheia de coisas. O que ela estava fazendo ali? O que havia dentro daquela bolsa? O coração de Ricardo se acelerou enquanto um turbilhão de emoções o envolvia. Maria olhou para ele com uma expressão séria e determinada. Eu tenho que fazer isso. Por favor. As palavras dela eram tão firmes que ele não pôde contestar. Mas o que ela sabia que ele não sabia? Rita gritou de novo. Seu rosto refletia medo. Maria, não faça isso. É perigoso. Mas a menina avançou, como se tivesse uma missão. Um estrondo repentino a fez parar. O carro em chamas explodiu em uma bola de fogo maciça.
A onda de choque a arremessou para o chão. O mundo parecia congelar enquanto todos observavam, horrorizados. Ricardo sentiu seu corpo reagir como um instinto. Ele se lançou ao chão em direção a Maria. Mas antes de tocar a menina, uma mão robusta o puxou para trás. Era um dos paramédicos, protegendo-o de pedaços de metal voadores. "Você não pode ajudar! Espere as instruções!" gritou o paramédico. Mas o olhar de Ricardo estava fixo em Maria, que se levantava, determinada, segurando a bolsa de forma desesperada. Em um movimento rápido, ela lançou algo na direção do carro em chamas. A explosão foi ensurdecedora. E então ele viu. Era uma caixa com um símbolo familiar. A logo da empresa de seu pai, que ele acreditava estar há anos fechada. O peso das descobertas se avolumou. Maria tinha algo a ver com seu passado, algo que era muito mais profundo do que o que ele imaginara. Sem pensar no perigo, Ricardo gritou: "Maria, o que você fez? O que tem nessa caixa?" Mas antes que pudesse ouvi-la, as sirenes ecoaram novamente, enquanto a confusão cedia lugar a um frenesi de sirenes e vozes gritando. Ele sabia que o que havia desencadeado essa explosão mudaria tudo, que os segredos revelados nessa noite não seriam facilmente digeridos. Segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. O olhar de Rita sobre Ricardo trazia um misto de empatia e tristeza. "Ricardo, eu não sabia. Eu pensei que ela..." Desviando o olhar, ele sentiu sua vida desmoronando em frações de segundo. O que ele pensava que sabia sobre seu passado e seu futuro, a verdade estava ali, bem diante de seus olhos. Mas tudo isso, com as chamas iluminando o céu e as sombras se adensando ao seu redor, tornava-se uma corrida contra o tempo. Ele precisava descobrir de uma vez por todas o que mar... A multidão, apavorada, fez uma tempestade de corpos em movimento. E ali, no meio daquela confusão, algo se destacou. Era um homem alto com um olhar que atravessava a multidão. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. Começou a abrir caminho rapidamente até ele, o rosto revelando uma expressão de urgência. "Ricardo, você precisa ouvir isso", o homem disse. Mas sua voz foi enterrada pelo caos ao redor. E em um instante que parecia durar para sempre, a conexão entre os dois homens se intensificou. Ricardo sentiu dezenas de perguntas explodirem em sua mente. Mas o que veio depois, ninguém poderia prever. O homem segurou o braço de Ricardo, puxando-o para mais perto e sussurrando em seu ouvido: "Você precisa saber sobre o que aconteceu com sua mãe. Maria não é apenas uma menina. Ela é parte de tudo isso." O mundo desabou ao redor de Ricardo. "Como assim? Parte de tudo isso? Maria, sua mãe?" A possibilidade estava ali, plena e impossível. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? O olhar do homem era intenso, e Ricardo só conseguia pensar na própria sanidade, prestes a se desfazer em 1000 pedaços. Ele sentiu um peso enorme em seu peito enquanto as perguntas o afligiam. "Espere!" ele gritou. Mas o homem já havia desaparecido em meio ao tumulto, deixando Ricardo atordoado e lutando para compreender o significado daquelas palavras. Agora, mais do que nunca, a busca por resposta significava tudo. Afinal, tudo o que Ricardo acreditava conhecer ameaçava desmoronar ao seu redor. E Maria poderia ser o centro de uma história muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Ele sabia que a verdade ainda estava por vir, e isso poderia ser apenas o começo de uma jornada onde segredos, traições e revelações chocantes aguardavam para serem descobertos. O tempo estava quase parando.
O olhar de Ricardo mergulhava na confusão, buscando entender o que estava. Ele precisa de mim, pensou. Mas a cada segundo que passava, o desespero crescia em seu peito. O caos ao redor se intensificava e as sirenes pareciam um canto ensurdecedor, uma música de dor. E foi nesse momento que a Jessie, uma mulher conhecida na vizinhança, gritou: "Que foi que você fez, Maria?" A pergunta atravessou o ar pesado. Ricardo fixou os olhos na menina, que estava a poucos metros, olhando atenta para os escombros da ambulância que agora fumegava. Ela parecia um farol na confusão, e isso o deixou intrigado. O peso do que o homem havia lhe dito ainda martelava na mente. Ela é parte de tudo isso. O instinto de Ricardo gritou para correr até Maria, para perguntar o que ela sabia. Mas outro grito, carregado de pânico, o fez girar a cabeça rapidamente. "Mãe!" Ele viu Lucas levantando-se da maca, os olhos arregalados, apavorados. O garoto procurou os pais e, em um instante desesperador, pulou do leito. "Lucas, não!" O grito de Ricardo ecoou, mas era tarde demais. Lucas havia corrido em direção ao fogo e às chamas. "Filho!" Ele não suporta. Com um impulso, Ricardo correu atrás do filho. O medo o impelia. Eles não podiam perder Lucas de novo. Não depois de todo o pânico. Quando Ricardo estava prestes a alcançar Lucas, uma nova onda de tensão percorreu o ar. Um barulho ensurdecedor. Algo se movia rapidamente atrás dele. Ricardo olhou para trás e viu um carro, o mesmo que havia atravessado a calçada antes. Era um carro que vinha em direção à ambulância. O motorista parecia fora de controle, os olhos arregalados. O tempo se esticou novamente. A cena se desenrolava como em câmera lenta. A multidão gritou em um frenesi. O carro girou em uma curva e tudo parecia fadado a colidir. Ricardo viu o reflexo do medo nos olhos de Lucas. Um horror que congelou seu coração. E então, no meio daquele horror, um braço forte agarrou Ricardo e Lucas. Era Maria. A menina gritou: "Virem-se!" Ela empurrou os dois para o chão, poucos segundos antes de o carro esmagar o lugar onde estavam. A explosão foi ensurdecedora, mas o rugido do impacto não foi o que mais chocou. O que Ricardo viu fez seu estômago se revirar. Maria, na frente deles, cambaleou para trás, olhos vidrados, e ele viu. O que parecia ser uma bolsa havia se rasgado, revelando uma série de documentos, fotos e um item reluzente, uma chave antiga. "Não! Não pode ser!" sussurrou. A imagem da chave instantaneamente trouxe à sua mente memórias confusas. Um passado apenas intocado por sombras. As fotos eram de sua infância, com rostos sorridentes, incluindo o de Rita. E junto com aquelas imagens, estava a imagem de Maria, criança, ao lado de uma mulher que Ricardo conhecia. "É a mãe dela!" pensou. A explosão de vidas interligadas. A chave reluzente poderia desbloquear tudo o que foi deixado para trás, tudo o que ele nunca soube. Antes que ele pudesse processar, as luzes azuis das sirenes se tornaram mais fortes, criando um vórtice de confusão. Lucas, atordoado, olhava para Maria. "O que está acontecendo, pai?" O garoto estava lá, perdido na tempestade. Ricardo, sem palavras, sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar. E Maria, com os olhos brilhando de uma intensidade que ele não conseguia entender, olhou diretamente para ele.
Eu sabia que você viria, Ricardo. Precisamos falar e não temos muito tempo. As palavras dela foram um eco atormentador. O que ela sabia? O que estava escondido? E por que tudo estava se ligando tão desesperadamente? O pânico do momento ficou pequeno ante a tempestade de perguntas em sua mente. Mas havia algo maior, algo monumental, prestes a ser revelado. A vida deles estava entrelaçada. E as consequências? Elas ainda estavam por vir. A verdade, essa cruzada da história, iria desmantelar tudo. O tempo estava quase parando. O olhar de Ricardo mergulhava na confusão, buscando entender o que estava acontecendo. O homem desapareceu na multidão, levando consigo a resposta que ele tanto precisava. Instintivamente, Ricardo virou-se para seu filho Lucas, que ainda estava deitado na maca da ambulância. O filho lutava contra a dor, seus olhos cerrados, mas a respiração irregular. Ele precisa de mim, pensou. O caos ao redor se intensificava, e as sirenes pareciam um canto ensurdecedor, uma música de dor. E foi nesse momento que Jessie, uma mulher conhecida na vizinhança, gritou: "O que foi que você fez, Maria?" A pergunta atravessou o ar pesado. Ricardo fixou os olhos na menina, que estava a poucos metros, olhando atenta para os escombros da ambulância que agora fumegava. Ela parecia um farol na confusão, e isso o deixou intrigado. O peso do que o homem havia lhe dito ainda martelava na mente. Ela é parte de tudo isso. O instinto de Ricardo gritou para correr até Maria, para perguntar o que ela sabia. Mas outro grito, carregado de pânico, o fez girar a cabeça rapidamente. "Mãe!" Ele viu Lucas, levantando-se da maca, os olhos arregalados, apavorados. O garoto procurou os pais e, em um instante desesperador, pulou do leito. "Lucas, não!" O grito de Ricardo ecoou, mas era tarde demais. Lucas havia corrido em direção ao fogo e às chamas. Filho não suportou. Com um impulso, Ricardo correu atrás do filho. O medo o impelia. Eles não podiam perder Lucas de novo. Não depois de todo o pânico. Quando Ricardo estava prestes a alcançar Lucas, uma nova onda de tensão percorreu o ar. Um barulho ensurdecedor, algo se movia rapidamente atrás dele. Ricardo olhou para trás e viu um carro, o mesmo que havia atravessado a calçada antes. O motorista parecia fora de controle, os olhos arregalados. O tempo se esticou novamente. A cena se desenrolava como em câmera lenta. A multidão gritou em um frenesi. O carro girou em uma curva e tudo parecia fadado a colidir. Ricardo viu o reflexo do medo nos olhos de Lucas. Um horror que congelou seu coração. E então, no meio daquele horror, um braço forte agarrou Ricardo e Lucas. Era Maria. A menina gritou: "Virem-se!" Ela empurrou os dois para o chão, poucos segundos antes de o carro esmagar o lugar onde estavam. A explosão foi ensurdecedora. Mas o rugido do impacto não foi o que mais chocou. O que Ricardo viu fez seu estômago se revirar. Maria, na frente deles, cambaleou para trás, olhos vidrados, e ele viu. O que parecia ser uma bolsa havia se rasgado, revelando uma série de documentos, fotos e um item reluzente. Uma chave antiga. "Não! Não pode ser!" sussurrou. A imagem da chave instantaneamente trouxe à sua mente memórias confusas, um passado apenas intocado por sombras. As fotos eram de sua infância, com rostos sorridentes, incluindo o de Rita. E junto com aquelas imagens estava a imagem de Maria, criança, ao lado de uma mulher que Ricardo conhecia. O desespero tomou conta dele.
Como isso é possível? As peças começavam a se encaixar. Eram folhas, largas e verdosas, que caíam em um desfile de assombro. Não pode ser, ele murmurou. Maria, ainda ajoelhada, olhava para as folhas que agora cobriam o chão. Eu sabia que isso aconteceria. As palavras dela soaram como um eco no tumulto. Mas o que ela queria dizer? Antes que pudesse perguntar, as folhas começaram a brilhar. Em um piscar de olhos, um brilho forte emanou de cada folha, e as vozes da multidão se tornaram um coro de espanto. Era como se a natureza estivesse respondendo a algo, um sinal que ninguém entendia. Então uma figura apareceu. Era um homem alto, com um olhar penetrante, que se destacou no meio das folhas reluzentes. Ele era familiar, e Ricardo não podia acreditar no que via. Era seu pai, um homem que ele pensava ter perdido para sempre. O olhar de reconhecimento entre eles era intenso, e Ricardo sentiu que as paredes de sua vida estavam desmoronando. Você está vivo! Exclamou, mas a voz dele era apenas um sussurro em meio à confusão. Sim, e é hora de você saber a verdade, Ricardo. Maria não é apenas uma menina de rua. Ela é sua irmã, revelou o pai, com uma seriedade que cortou o ar. O mundo de Ricardo se despedaçou. Ele não conseguia processar a informação. Maria? Sua irmã? A única ligação com um passado que ele não compreendia? Não, isso não pode ser. Ele se virou para Maria, enquanto a realidade girava ao seu redor. As folhas brilhantes dançavam, como se estivessem celebrando, enquanto seu coração afundava. O que mais ele não sabia? O que estava em jogo? E agora, diante de revelações tão profundas e incríveis, qual seria o próximo passo? Ele estava em um labirinto, e a única saída parecia levar a segredos que poderiam devolver a verdade ou destruí-lo para sempre. O tempo estava quase parando. O olhar de Ricardo mergulhava na confusão, buscando entender o que estava acontecendo. O homem desapareceu na multidão, levando consigo a resposta que ele tanto precisava. Instintivamente, Ricardo virou-se para seu filho Lucas, que ainda estava deitado na maca da ambulância. O filho lutava contra a dor, seus olhos cerrados, mas a respiração irregular. Ele precisa de mim, pensou. O caos ao redor se intensificava e as sirenes pareciam um canto ensurdecedor, uma música de dor. E foi nesse momento que Jessie, uma mulher conhecida na vizinhança, gritou: "O que foi que você fez, Maria?" A pergunta atravessou o ar pesado. Ricardo fixou os olhos na menina, que estava a poucos metros, olhando atenta para os escombros. O peso do que o homem havia lhe dito ainda martelava na mente. Ela é parte de tudo isso. O instinto de Ricardo gritou para correr até Maria, para perguntar o que ela sabia. Mas outro grito carregado de pânico o fez girar a cabeça rapidamente. "Mãe!" Ele viu Lucas levantando-se da maca, os olhos arregalados, apavorados. O garoto procurou os pais e, em um instante desesperador, pulou do leito. "Lucas, não!" O grito de Ricardo ecoou, mas era tarde demais. Lucas havia corrido em direção ao fogo e às chamas. "Filho!" Ele não suportou. Com um impulso, Ricardo correu atrás do filho. O medo o impelia. Eles não podiam perder Lucas de novo. Não depois de todo o pânico. Quando Ricardo estava prestes a alcançar Lucas,
Uma nova onda de tensão percorreu o ar. Um barulho ensurdecedor. Algo se movia rapidamente atrás dele. Ricardo olhou para trás e viu um carro, o mesmo que havia atravessado a calçada antes. O motorista parecia fora de controle, os olhos arregalados. O tempo se esticou novamente. A cena se desenrolava como em câmara lenta. A multidão gritou em um frenesi. O carro girou em uma curva e tudo parecia fadado a colidir. Ricardo viu o reflexo do medo nos olhos de Lucas, um horror que congelou seu coração. E então, no meio daquele horror, um braço forte agarrou Ricardo e Lucas. Era Maria. A menina gritou: "Virem-se!" Ela empurrou os dois para o chão, poucos segundos antes de o carro esmagar o lugar onde estavam. A explosão foi ensurdecedora, mas o rugido do impacto não foi o que mais chocou. O que Ricardo viu fez seu estômago se revirar. Maria, na frente deles, cambaleou para trás, olhos vidrados. E ele viu. O que parecia ser uma bolsa havia se rasgado, revelando uma série de documentos, fotos e um item reluzente. Uma chave antiga. "Não! Não pode ser!" sussurrou. A imagem da chave instantaneamente trouxe à sua mente memórias confusas, um passado apenas intocado por sombras. As fotos eram de sua infância, com rostos sorridentes, incluindo de Rita, e junto com aquelas imagens estava a imagem de Maria, criança, ao lado de uma mulher que Ricardo conhecia. O desespero tomou conta dele. Como isso é possível? As peças começavam a se encaixar de maneira horrível e o coração dele disparou. Mas antes que pudesse se levantar, outro grito da multidão o chamou de volta à realidade. "Olhem! O que é aquilo?" Alguém apontou para o céu. Ricardo olhou e ficou paralisado. Uma nuvem negra se formava rapidamente. Uma sombra que se expandia sobre a cidade. Em um instante, uma torrente de chuva começou a despencar. Mas não era apenas isso. A chuva chegava acompanhada de algo mais. Eram folhas, largas e verdosas, que caíam em um desfile de assombro. "Não pode ser", ele murmurou. Maria, ainda ajoelhada, olhava para as folhas que agora cobriam o chão. "Eu sabia que isso aconteceria!" As palavras dela soaram como um eco no tumulto. O que ela queria dizer? Antes que pudesse perguntar, as folhas começaram a brilhar. Em um piscar de olhos, um brilho forte emanou de cada folha. E as vozes da multidão se tornaram um coro de espanto. Era como se a natureza estivesse respondendo a algo. Um sinal que ninguém entendia. Então, uma figura apareceu. Era um homem alto, com um olhar penetrante, que se destacou no meio das folhas reluzentes. Ele era familiar, e Ricardo não podia acreditar no que via. Era seu pai, um homem que ele pensava ter perdido para sempre. O olhar de reconhecimento entre eles era intenso, e Ricardo sentiu que as paredes de sua vida estavam desmoronando. "Você está vivo!" exclamou, mas a voz dele era apenas um sussurro em meio à confusão. "Sim, e é hora de você saber a verdade, Ricardo. Maria não é apenas uma menina de rua, ela é sua irmã", revelou o pai, com uma seriedade que cortou o ar. O mundo de Ricardo se despedaçou. Ele não conseguia processar a informação. Maria? Sua irmã? A única ligação com o passado que ele não compreendia? Não! Isso não pode ser! Ele se virou para Maria enquanto a realidade girava ao seu redor. As folhas brilhantes dançavam, como se estivessem celebrando, enquanto seu coração afundava. E então, em meio à confusão, uma mulher chamada Beatriz emergiu da multidão.
Ela tinha um semblante decidido e, com uma voz firme, começou a falar. Ricardo, você precisa entender. Maria não é apenas sua irmã. Ela é a chave para um segredo que pode mudar o destino de todos nós. O mundo de Ricardo caiu. Que segredo? Ele exigiu saber, a frustração transparecendo em suas palavras. Antes que Beatriz pudesse responder, ela desabou no chão, atingida por um pedaço de metal que voou da explosão. O silêncio caiu, as sirenes pararam. Ele olhou para Maria, que se aproximava lentamente, o pânico estampado em seu rosto. Ricardo, a chave! Aqui! Ela estendeu a mão, segurando a chave reluzente, mas seu corpo tremia. Ele não sabia se era por causa do medo ou porque tudo o que acreditava. A única pergunta que ecoava era: até onde ele iria para descobrir a verdade? Com isso, a chave em sua mão parecia mais pesada do que nunca, e o futuro se tornava uma emocional montanha-russa. A busca por respostas estava apenas começando, mas agora ele sentia que tudo poderia desmoronar a qualquer instante. O coração de Ricardo disparava. Ele olhava para Maria e podia sentir a intensidade da situação. A chave em sua mão parecia pulsar, como se estivesse viva. Por que você disse isso? Como pode ser sua irmã? Ele olhava de novo para Maria, tentando entender a gravidade daquele momento. Mas sem aviso, algo terrível aconteceu. O chão começou a tremer. O estrondo profundo reverberou no ar. E a multidão, que até então estava em pânico, congelou. Todos olharam para cima ao mesmo tempo, como se um comando invisível tivesse sido dado. Uma nuvem de fumaça e poeira se ergueu rapidamente do lado mais distante da rua. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que foi isso? E logo, nas sombras da poeira, algo apareceu. Um grupo de homens encapuzados surgiu, todos vestidos de preto, com armas em punho. O pânico se instalou instantaneamente. Todo mundo para baixo, um dos homens gritou, e as pessoas começaram a correr em desespero. Maria, fique atrás de mim! Ele tentou puxá-la, mas ela estava paralisada, em choque diante do que via. Eu não posso, eu preciso pegar aquilo. Maria apontou para a chave que estava caindo na poeira, mas a situação se agravava rapidamente. Ricardo percebeu que uma mulher, bem na frente deles, tinha sido atingida. O grito dela ecoou entre a confusão. A multidão se dispersou em uma nuvem de medo e desespero. Ele empurrou e desviou, buscando um caminho para chegar até a mulher. Mas os homens de preto se aproximavam, atirando para o alto. Voltem! Não se aproximem! Um deles gritou, enquanto os outros moviam-se como sombras, determinadas e implacáveis. Precisamos sair daqui! Ricardo gritou para Maria, que ainda estava paralisada. Ele puxou-a, mas ela lutou. Não posso! O que está acontecendo? Quem são eles? A pergunta dela cortou o ar, mas ele não tinha uma resposta. O medo dominava. A vida deles estava em jogo, e a única coisa em que ele pensava era em proteger seu filho. Ele olhou para Lucas, que estava desorientado e confuso. Lucas, venha comigo! Ricardo chamou, mas em meio à transferibilidade daquela cena, ele notou que Lucas estava observando tudo com olhos arregalados. E naquele instante, a verdade chocante desabou sobre ele. Um dos homens encapuzados tinha um brilho especial na mão, um símbolo familiar. Ricardo cerrou os olhos. Ele reconheceu aquele emblema. Era um símbolo que ele pensava estar enterrado no passado. Algo relacionado à sua família. Não, isso não pode ser. O que eles estão fazendo? Foi nesse momento que Maria, em um acesso de coragem,
fez algo impressionante. Ricardo, a chave! Ela correu em direção à nuvem de fumaça, seus olhos determinados, como se soubesse que a chave guardava respostas. Eu não posso deixá-la. Mas ele percebia algo mais, algo que não entendia. Enquanto Maria corria, um dos homens avistou. Parem ela! Ele gritou e Ricardo sentiu seu coração parar. Não! Não! Ele se lançou em direção a Maria. Mas foi tarde demais. Os homens começaram a cercá-la. E Ricardo gritou, mas as palavras mal saíam de sua boca. O tempo parecia se esticar em alguns momentos. Ele queria gritar, queria correr, mas o pânico o paralisava. E então, com um estrondo profundo, a terra tremeu novamente. O chão sob seus pés ruiu e uma fissura se abriu, como se a própria terra estivesse se rebelando. Maria caiu, arrastada para dentro dela. Maria! Ricardo gritou, estendendo a mão. Ele tentou desesperadamente alcançá-la, puxado para trás por Lucas, que agora estava chorando. Pai, não! É perigoso! A fissura se abriu cada vez mais sem dar chance, enquanto a nuvem de poeira envolvia tudo em sujeira e caos. E nesse vácuo, Ricardo sentiu uma presença de longe. Uma sombra conhecida emergindo. Assim que a poeira assentou, ele não podia acreditar no que estava vendo. Rita estava ali. Mas não era sua Rita. Não como ele a conhecia. Seus olhos estavam frios e vazios. Ela olhou para ele e disse, com uma voz completamente diferente, Você não devia ter vindo aqui, Ricardo. A verdade não é para os fracos. Apenas um segundo que se arrastou e tudo mudou. As revelações, o passado, a chave, até mesmo Maria. O som de quebrando ecoou e a verdadeira natureza de todos ali parecia prestes a desmoronar, quando tudo o que Ricardo pensou que sabia girava em um ciclo desesperado. Ele estava em um labirinto de perigos e segredos, e a única pergunta que ecoava em sua mente era como escapar da verdade que ele não sabia se conseguiria enfrentar. O coração de Ricardo disparava. Ele olhava para Maria e podia sentir a intensidade da situação. A chave em sua mão parecia pulsar, como se estivesse viva. Por que você disse isso? Como pode ser sua irmã? Ele olhava de novo para Maria, tentando entender a gravidade daquele momento. Mas, sem aviso, algo terrível aconteceu. O chão começou a tremer, um estrondo profundo reverberou no ar, e a multidão, que antes estava em pânico, congelou. Todos olharam para cima ao mesmo tempo, como se um comando invisível tivesse sido dado. Uma nuvem de fumaça e poeira se ergueu rapidamente do lado mais distante da rua. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que foi isso? Logo, nas sombras da poeira, algo apareceu. Um grupo de homens encapuzados surgiu, todos vestidos de preto, com armas em punho. O pânico se instalou instantaneamente. Todo mundo para baixo! Um dos homens gritou, e as pessoas começaram a correr em desespero. Maria! Fique atrás de mim. Ele tentou puxá-la, mas ela estava paralisada, em choque diante do que via. Eu não posso, eu preciso pegar aquilo. Maria apontou para a chave que estava caindo na poeira, mas a situação se agravava rapidamente. Ricardo percebeu que uma mulher, bem na frente deles, tinha sido atingida. O grito dela ecoou entre a confusão. A multidão se dispersou em uma nuvem de medo e desespero. Ele empurrou e desviou, buscando um caminho para chegar até a mulher. Mas os homens de preto se aproximavam, atirando para o alto. Voltem, não se aproximem!
Um deles gritou, enquanto os outros se moviam como sombras, determinadas e implacáveis. Precisamos sair daqui, Ricardo gritou para Maria, que ainda estava paralisada. Ele puxou-a, mas ela lutou. Não posso! O que está acontecendo? Quem são eles? A pergunta dela cortou o ar, mas ele não tinha uma resposta. O medo dominava. A vida deles estava em jogo, e a única coisa em que ele pensava era em proteger seu filho. Ele olhou para Lucas, que estava desorientado e confuso. Lucas, venha comigo! Ricardo chamou, mas em meio ao frenesi daquela cena, ele notou que Lucas estava observando tudo com olhos arregalados. E naquele instante, a verdade chocante desabou sobre ele. Um dos homens encapuzados tinha um brilho especial na mão, um símbolo familiar. Ricardo cerrou os olhos. Ele reconheceu aquele emblema. Era um símbolo que ele pensava estar enterrado no passado, algo relacionado à sua família. Não, isso não pode ser! O que eles estão fazendo? Foi nesse momento que Maria, em um acesso de coragem, fez algo impressionante. Ricardo, a chave! Ela correu em direção à nuvem de fumaça, seus olhos determinados, como se soubesse que a chave guardava respostas. Eu não posso deixá-la! Mas ele percebia algo mais. Algo que não entendia. Enquanto Maria corria, um dos homens a avistou. Parem nela! Ele gritou, e Ricardo sentiu seu coração parar. Não! Não! Ele se lançou em direção a Maria. Mas foi tarde demais. Os homens começaram a cercá-la. E Ricardo gritou, mas as palavras mal saíam de sua boca. O tempo parecia se esticar em alguns momentos. Ele queria gritar, queria correr, mas o pânico o paralisava. E então, com um estrondo profundo, a terra tremeu novamente. O chão sob seus pés ruiu e uma fissura se abriu, como se a própria terra estivesse se rebelando. Maria caiu, arrastada para dentro dela. Maria! Ricardo gritou, estendendo a mão. Ele tentou desesperadamente alcançá-la, mas foi puxado para trás por Lucas, que agora estava chorando. Pai, não! É perigoso! A fissura se abriu cada vez mais, sem dar chance, enquanto a nuvem de poeira envolvia tudo em sujeira e caos. E nesse vácuo, Ricardo sentiu uma presença de longe, uma sombra conhecida emergindo. Assim que a poeira assentou, ele não podia acreditar no que estava vendo. Rita estava ali, mas não era sua Rita. Não como ele a conhecia. Seus olhos estavam frios e vazios. Ela olhou para ele e disse com uma voz completamente diferente. Você não devia ter vindo aqui, Ricardo. A verdade não é pros fracos. O tempo pareceu congelar. E enquanto Ricardo se perguntava onde estava a mulher que ele amava, o chão tremeu novamente, de forma mais intensa. Os homens encapuzados começaram a procurar por Maria, mas Rita avançou em direção a eles. Está tudo acabado. Vocês perderam! Ela gritou, e com um movimento de mão, algo resplandeceu no ar. Era uma energia estranha, uma aura que fez o ar ficar pesado. Os encapuzados hesitaram, e uma troca de olhares carregados de desespero se estabeleceu entre eles. Em um momento, um deles começou a recuar, mas algo parecia puxar os outros em direção a Rita. E então, um grito. Uma explosão de luz envolveu todo o cenário. Ricardo quase não conseguiu ver. Ele se jogou ao chão, cobrindo Lucas. Mas a luz o queimava, como se estivesse dentro de uma fornalha. E enquanto o caos tomava conta, uma imagem flashou pela sua mente. Maria e a chave. Num impulso incontrolável, ele se levantou. Precisava encontrar Maria. O que será que estava acontecendo?
A luz e a escuridão se misturavam. Algo enorme estava prestes a acontecer. E a única certeza que Ricardo tinha era que a legendária verdade, a chave que poderia mudar tudo, estava prestes a ser revelada. E quem sabia se ainda teriam tempo ou se já era tarde demais. O caos tomou conta das ruas. A fumaça subia, a multidão estava em pânico, e Ricardo lutava contra a vertigem de tudo o que acontecia. Ele precisava encontrar Maria. Precisava saber o que estava acontecendo. Com um grito, ele chamou por ela, mas a poeira e o caos pareciam ter engolido a menina. O coração apertava. Maria! Rita, com os olhos vazios, olhava para os homens encapuzados, como se estivesse em um transe. Ricardo, você não devia estar aqui. As palavras dela cortaram como uma faca em meio à confusão. Mas ele não tinha tempo para isso. A verdade que ele sempre ignorou estava à mostra. E agora a sua vida inteira estava em jogo. Um dos homens se virou para Rita. Você sempre esteve no caminho. Isso acaba aqui. E com isso, ele começou a avançar. Mas sem pensar, Ricardo se lançou na direção de Rita, usando seu corpo como escudo. Tudo parecia se mover em câmera lenta. O medo o envolvia como uma nuvem negra e densa. Não, não, Ricardo! Rita gritou quando o impacto ocorreu. A explosão iluminou o céu. Uma onda de calor escaldante os atingiu. E tudo que Ricardo pôde sentir foi a dor nas costas quando caiu. O mundo ao seu redor girou. E em meio ao tumulto, a visão de Maria finalmente cruzou sua mente. A chave pulsava em sua mão. A verdade estava lá. E ela poderia ser a resposta para tudo. Só vá! Maria gritou. E em um momento de bravura, a menina pegou a chave e a levantou. Eu preciso que você saiba a verdade. O brilho da chave ofuscou os olhos dele. Ricardo sentiu uma onda de apreensão e esperança. Maria, não! Com um movimento rápido, Maria correu em direção aos encapuzados. Cada passo dela ressoava em seu coração. Por favor, não faça isso! Ele gritou, mas ela não parou. O peso de suas palavras deixava claro que ela sabia mais do que estava disposto a entender. E então, num flash, Maria desapareceu como uma sombra entre as nuvens de poeira, deixando Ricardo em um mar de desespero. Ele não podia falhar. Ele apertou a chave em suas mãos, determinado a descobrir o que tudo isso significava. Os homens começaram a recuar. A figura de Rita desaparecia em meio ao tumulto. E ele sabia que precisava encontrar Maria. Seus passos guiados por uma esperança quase perdida. Lucas, fique perto de mim! Gritou enquanto sentiu o chão tremer de novo. Ele não podia deixar que seu filho também se tornasse uma vítima. A confusão, a dor, tudo ficava mais intenso. Quando finalmente avistou Maria novamente, ela estava em pé, cercada pela escuridão. O olhar da menina refletiu uma força impressionante. Eu sou parte disso, Ricardo. E você também, nossa mãe! Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou e a fissura no chão começou a se abrir, arrastando tudo em seu caminho. Ricardo notou algo brilhante na fissura. Era a chave que ele tinha perdido. Maria, pega! Gritou. E em um movimento desesperado, ele se lançou. Mas a fissura engoliu a chave. Não! As palavras saíram de sua boca, mas a dor de saber que tinha perdido tudo era esmagadora. No instante em que a chave desapareceu, uma onda de luz explodiu. O tempo parou. E então, o mundo começou a girar novamente. Os homens encapuzados foram engolidos pela luz e Rita olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Ricardo,
a verdade virá à tona. A história ainda não acabou. E com essas palavras, ela desapareceu, deixando apenas ecos na mente de Ricardo. Buracos na memória começaram a se fechar e as imagens de uma infância esquecida começaram a ressoar. O que Maria realmente sabia? O que a verdade reservava para eles? Ele olhou em torno. A cidade havia voltado ao silêncio, mas o tormento dentro dele se intensificava. Com um aperto no coração, ele sabia que a luta pela verdade ainda estava longe de acabar. E, naquele momento, decifrar as sombras do passado se tornaria a única missão de todos eles. Uma nova jornada estava prestes a começar. E você, que acompanhou tudo, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais!